Olá, bem-vindos ao Kidness Cast. Meu nome é Helena Braga Costa e eu vou ser a moderadora do podcast da Kidness Clinic, onde o nosso principal objetivo não é falarmos apenas sobre saúde, mas sim sobre pedagogias e boas práticas para a sua família. Obrigada! Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Kidness Cast. O meu nome é Helena Braga Costa e a minha convidada de hoje é a educadora Cristiana Caldas. Cristiana, bem-vinda ao nosso podcast, neste espaço de partilha, e hoje vamos conversar sobre uma área que vem da minha formação inicial, que é sobre a educação, e vamos também falar sobre um tema que tem estado muito em voga, que é a pedagogia de Montessori. Cristiana, tu és formada em educação, a Cristiana é educadora de infância, fez o mestrado em pré-escolar e primeiro ciclo na ES do Porto, e também tem formação em assistente Montessori dos 0 aos 3 e dos 3 aos 6, e vais iniciar também a formação de guia Montessori dos 0 aos 3 anos. Queres falar um pouco sobre ti, sobre as tuas experiências, como é que tem sido este teu trajeto na área da educação? Sim, claro. Antes de mais queria agradecer o convite, obrigada. De facto, eu saí da faculdade em 2015, estudei, fiz a licenciatura em Educação Básica e depois fiz o mestrado em pré-escolar e primeiro ciclo, como disseste, e basicamente lancei-me à procura do que qualquer educador faz quando sai, não é? À procura de emprego. Candidatei-me ao concurso nacional, que sabemos que é listas e listas infindáveis, portanto... Estamos a lutar por isso? Exato, mas entretanto mandei currículos para muitos lados e sentia que precisava de estar num sítio que me fizesse feliz, efetivamente, não é? Era sempre o que eu procurava, portanto também não tinha bem a certeza se queria ser logo colocada naquele momento, se queria ter mais experiência, porque... O que eu sinto é que ninguém sai preparado, não é? Claro. Portanto, nós queremos estar preparados de alguma forma e eu acho que só no terreno é que uma pessoa fica preparada e mesmo assim ninguém está 100% preparado, não é? Por isso, de facto, eu iniciei a minha procura em termos de trabalho, procurei um sítio onde pudesse fazer um estágio profissional. No início estive algum tempo a procurar, que também foi um bocadinho difícil, mas... Entretanto, encontrei um sítio que me convidou a fazer o estágio lá, e era um sítio um bocadinho alternativo, era uma espécie de ATL que estavam a iniciar um projeto com ensino doméstico em primeiro ciclo, e tinham uma sala, no mesmo espaço, uma sala com cerca de 5 crianças entre os 2 e os 4 anos. E de facto estavam a contratar alguém para essa sala, então eu aceitei o desafio. E foi espetacular o tempo que eu estive lá, porque nunca vou ter a oportunidade de estar num sítio com 5 crianças, claro, não é? Portanto, claro. E a interação adulto-criança é muito maior, não é? É espetacular. Claro, não tem nada a ver. E esse tempo foi muito bom para mim, porque pude estar com aquelas 5 crianças, só nós, não é? Num ambiente bastante familiar. E eu estava a aprender com elas ali, e elas comigo, obviamente, mas foi ótimo, havia uma interajuda entre elas muito grande. Tínhamos 2 crianças que tinham cerca de 1 ano e meio, portanto a mais velha tinha 4 e era quase o meu braço direito. Ela gostava muito de ajudar os mais pequeninos, e isso também me chamou muito logo a atenção, porque de facto o facto de termos salas mistas, não é? Em termos de idades, acho que é super rico. Claro. E portanto esse tempo que eu tive lá foi ótimo. Depois, entretanto, tive uns tempos fora da área quando terminou o estágio? Porque andei à procura de um sítio onde pudesse ficar, onde pudesse ter algum tipo de experiência, não é? Obviamente. O concurso continuava, eu continuava na lista de espera e queria, na verdade, procurar um sítio que me identificasse. Nunca nos conseguimos identificar a 100%, mas se estivermos num sítio onde estamos confortáveis, acho que é meio caminho andado, não é? Claro. E então tive uns tempos fora da área, entretanto chegou a quarentena, não é? E eu tive mais tempo para poder procurar até formações, investir na minha área, porque sempre foi uma coisa que eu quis, não é? Portanto, acabei por me cruzar com a pedagogia Montessori em termos de formação.
Não que não me tivesse cruzado já na formação inicial, mas é uma abordagem muito leve, como damos outras pedagogias. Exatamente. E é tudo um bocadinho por alto. Eu acho que ficamos um bocadinho naquilo que é cada uma das metodologias. Exato. Temos alguma ideia, obviamente. Não fui em branco, não fui a zeros, mas quando entrei nessa primeira experiência Montessori que eu tive, foi numa formação que fiz dos 3 aos 6 anos, e foi espetacular. O ambiente da formação foi incrível, logo desde o início, porque também estávamos todos a ansiar um bocadinho o contacto com outras pessoas. Claro. Não é? Na quarentena, tivemos todos muito tempo em casa, e aquele bocadinho em que eu pude estar com um grupo de cerca de 25 pessoas, todas com o objetivo de aprender, de querer tentar mudar um bocadinho a educação, melhorar, adaptar-nos mais um bocadinho às crianças, e como estava tudo dentro da mesma onda, foi espetacular. Tínhamos pessoas de todas as idades, de todas as áreas, e eu gostei muito, e desde esse momento despertou-me ali alguma coisa relativamente a Montessori. Não que eu acho que deva só existir um tipo de pedagogia, claro, não é? Obviamente. Claro. Não sermos fundamentalistas, não é? Exatamente. Na nossa abordagem. Exatamente. Agora, por que não também experimentar, não é? Claro. E então fiz essa formação, e depois acabou por surgir uma oportunidade numa escola Montessori, que é onde eu estou a trabalhar agora, e eu estou a gostar muito. Estou a gostar muito. Queria-te perguntar que diferenças tu sentiste na formação que tiveste como educadora de infância e nesta formação de Montessori? Ou seja, o que é que há de tão diferente entre aprendermos e salpicarmos algumas pedagogias e aprofundarmos, neste caso, a pedagogia de Montessori? Então, o que eu acho é, nós candidatamos-nos a um curso, mas efetivamente nem toda a gente tem a certeza do que quer ser quando se candidata à faculdade, não é? E às vezes, porque em educação básica podemos depois ter variantes só para escolar, o primeiro ciclo, o segundo ciclo. E até podemos ficar só pela licenciatura e acabar por fazer outro tipo de projetos, mas eu acho que quando uma pessoa entra na faculdade nem sempre entra já com uma decisão para a vida toda, não é? Então às vezes acho que as pessoas também não estão tão predispostas e não estão tão maduras para querer aprender por elas próprias uma coisa que elas procuram. Claro. Ou seja, claro que... Até porque temos 18 ou 19 anos, Exatamente. Não é? Eu acho que somos muito crianças ainda. Portanto, no meu caso, eu não tive dúvidas. Eu desde sempre que queria ser educadora, desde sempre que queria... Sempre te viste nesta área a trabalhar? Sempre. E eu desde pequenina, a minha mãe perguntava-me o que é que queria ser e dizia que queria ser mãe. Por isso, algo me despertava ali já com crianças, claro. Desde sempre. E a minha mãe é treinadora de ginástica e teve uns tempos em que deu aulas de ginástica numa creche, e enquanto ela dava as aulas eu ia para a sala dos bebés e passava lá o meu tempo, adorava. Portanto, desde sempre eu sabia que era com crianças que eu queria trabalhar, e entrei na escolha que eu fiz, na minha primeira opção, e portanto tinha um objetivo, mas... Acho que depois de tirarmos um curso, depois de termos alguma experiência nos estágios da faculdade e tudo isso, e depois de uma certa idade, quando já temos a certeza do que queremos, quando procuramos alguma formação, já vamos com uma predisposição diferente, não é? Claro, claro. E já vamos com uma abertura diferente também para aprender, e acho que a quarentena também na altura ajudou muito. Quase que sabemos aquilo que não queremos. Até podemos nem saber bem aquilo que queremos, mas o que não queremos é certo, não é? Exatamente. E em informações assim alternativas, entre aspas, não é? Porque considero que seja uma pedagogia de facto alternativa. Eu acho que as pessoas já vão com uma ideia de facto, ou porque tiveram experiências de infância que querem fazer diferente. No meu caso não é isso, porque eu considero que tive uma infância feliz e respeitadora, mas de facto sinto que há muitas pessoas que procuram até esta área para fazerem diferente do que fizeram com elas, não é? Portanto, do que receberam, não é? Enquanto crianças. Exatamente. Sim. Portanto, essa experiência com essa primeira formação Montessori foi incrível, foi inacreditável. Tínhamos pessoas, como eu disse, todas as idades e áreas. A pessoa mais velha tinha 60 anos e estava lá no curso só porque queria aprender. Espetacular. E foi uma inspiração, sem dúvida. Claro. Inspirou-nos a todos e foram momentos ricos de partilha. Além do Montessori, não é? Porque Montessori é uma pedagogia, obviamente, e tem todo o seu valor, mas depois a forma como cada um absorve aquilo que é lá trabalhado, não é?
acho que é espetacular. Formaram quase uma comunidade de aprendizagem. Exatamente, tal e qual. Então, entrando nesta área de Montessori, esta pedagogia foi criada por Maria Montessori. Queres nos falar um bocadinho sobre esta parte de como é que surgiu, quem era Maria Montessori? Estás à vontade. Sim, quando iniciei a formação de Montessori, de facto falaram-me logo dela, obviamente, não é? Maria Montessori nasceu em 1870 em Itália, numa altura em que as mulheres praticamente não estudavam, não é? Portanto, ela já nasceu ali com uma vocação de mudar o mundo, basicamente. E então ela... Uma ativista. Exatamente, exatamente. Ela veio da área de ciências exatas, portanto estudava ciências exatas e quis ser médica. E foi uma das primeiras médicas de Itália e teve que sujeitar a algumas situações um bocadinho desconfortáveis, inclusive teve de ser acompanhada pelo pai enquanto ia às aulas da faculdade, não é? Porque na altura... Porque era num mundo de homens. Exatamente, era um mundo de homens, haver uma mulher ali no meio era tudo muito estranho. Não é? Mas já por aí significava que ela ia fazer alguma coisa diferente, não é? Depois de ser formada, ela teve uma experiência na área da psiquiatria e trabalhou com algumas crianças com dificuldades e num espaço em que abrigava várias crianças com dificuldades que eram postas de lado na sociedade. Crianças às quais não era dado nenhum tipo de valor nem nenhuma credibilidade. Sentiam que aliás, na altura essas crianças eram postas em asilos mesmo, com poucos cuidados de higiene, eram maltratadas porque era como se não fossem bem-vindas na sociedade, claro, não é? Claro. E ela esteve a trabalhar com essas crianças, foram as primeiras experiências que ela teve foram essas precisamente, e ela ficou logo muito chocada com a pouca estimulação que era dada a essas crianças. E espetacular. Essas crianças estavam num espaço que não tinha nada para lhes estimular a nenhum nível e até uma migalha do chão era um motivo de estimulação porque não havia mais nada. Claro. Então qualquer coisa que ela fosse fazer ali já ia ser espetacular, não é? E ela então deu a essas crianças materiais concretos para eles manipularem, deu experiências sensoriais diversas, experimentou todo um tipo de coisas com elas basicamente e trabalhou durante algum tempo, não sozinha, mas a orientar esse grupo e quis provar de certa forma à sociedade, não é, que tanto põe estas crianças de lado, que estas crianças eram capazes e inclusive levou-as a exame nacional e estas crianças tiveram notas iguais ou superiores às crianças do ensino chamado regular. Claro. Não é? E ela obviamente ficou contente com o que pôde alcançar, porque de certa forma foi um abre-olhos. Foi histórico, claro. Exatamente, e um abre-olhos para quem não dava nada por aquelas crianças, não é? Por outro lado, ela ficou preocupada e preocupada como era, o foco da atenção dela foi o facto das crianças ditas normais no ensino regular, exatamente, só terem conseguido chegar aos mesmos resultados destas crianças que tinham dificuldades. Ou seja, o estímulo que estava a ser dado às crianças do ensino regular também não seria, tem a ver com isso, não é? Também não seria o mais indicado, não é? Ou seja, no fundo estavam quase que a ser castradas, não é? Para estarem todos na mesma linha de pensamento. E não era dada uma estimulação tendo em conta as capacidades delas, cada uma. Não é? Mas era tudo da mesma forma. Tanto é que estas crianças que tinham dificuldades efetivamente de aprendizagem conseguiram atingir um nível que as crianças regulares atingiam facilmente, não é? Portanto, o que fará se estas crianças fossem estimuladas verdadeiramente, não é? Então, depois de trabalhar muito na área de psiquiatria, ela começou a trabalhar também com estas crianças ditas normais, não é? E até começou a estudar um pouco mais as ciências humanísticas, porque ela via muito tudo de forma científica, não é? Tudo muito testado, tudo muito exato, e queria ter uma parte dela também humana, não é? Ela já por si só era completamente humana, não é? Para ter toda esta visão, mas ela sentia que lhe faltava falta, e era uma pessoa que estava constantemente em estudos e investigações. Uma coisa que ela até reparou, e por isso é que depois também quis mudar um bocadinho isso, é que havia pouca informação na altura, em termos de educação, em termos de investigação. E então, até enquanto ela foi tendo as experiências dela, ela foi escrevendo vários livros e com o objetivo de também poder passar a palavra a alguém, não é? Porque ela sentia que estava a fazer ali alguma coisa
que ia poder modificar a educação no futuro. E houve uma altura, então depois, quando ela já estava nesse ramo mais humanístico, que ela foi convidada para um projeto num bairro social extremamente pobre, sem condições nenhumas quase, em que as crianças eram tão pobres que não podiam frequentar a escola. Foi convidada para formar uma sala com as crianças todas desse bairro. Portanto, eram crianças entre os 3 e os 7 anos, cerca de 50 crianças que estavam numa sala. E ela tinha o desafio de estimular, de promover o desenvolvimento. Exatamente. E foi aí que começou praticamente a primeira escola Montessori, porque chamava-se Casa das Crianças. E ela lá basicamente pôde aperfeiçoar aquilo que já tinha testado com as crianças com dificuldades, pôde aperfeiçoar algumas coisas em termos de experiências, em termos de investigação. Foi também nesse espaço que ela começou a perceber que as crianças, na verdade, no mundo normal, não chegam onde os adultos chegam, em termos de tamanho, em termos físicos. Portanto, se não chegam, como é que numa podem... questão de perspectiva, não é? Exatamente, uma questão de perspectiva. Se não chegam àquele armário para ir buscar de um determinado material, porque é que têm que depender do adulto para fazer isso, não é? Claro. E ela começou a criar até acessibilidade às crianças, precisamente. Começou a diminuir o mobiliário. Na altura teve imensa dificuldade porque não existia esse tipo de mobiliário, pequenino, não é? Exatamente. Portanto, teve de ser tudo mesmo construído de raiz, e ela começou a criar esses móveis adequados às crianças e ao tamanho delas. Foi experienciando alguns objetos e materiais que eram muito de madeira, eram muito materiais reais, e foi um sucesso essa primeira casa. Mas ela efetivamente não queria ficar por ali, não é? Então, à medida que ia escrevendo os seus livros para partilhar a sua prática, ela também começou a fazer formação de professores. Não só de professores, mas principalmente porque achava que era uma palavra que devia ser passada a todo o mundo, claro. Não é? E na altura já era muito complicado, porque ela era uma mulher, não é? E estava a ter um domínio, não era um domínio, mas uma conquista muito grande. Estava a ter um papel importante na educação. Exatamente. E quase que não era admitido por ser uma mulher, não é? Mas ela não queria saber disso, ela continuava e lutava. Teve de facto alguns constrangimentos políticos no seu percurso, pela questão de ser uma mulher precisamente, mas foi ultrapassando isso, e a palavra foi-se espalhando efetivamente pelo mundo, e hoje quase todos nós, mesmo que não conheçamos, já ouvimos falar de Montessori, não é? Sim. E acho que é mesmo algo que... É muito interessante o percurso de Maria Montessori. Numa pesquisa que encontrei, e passo a citar, encontrei uma frase de Gabriel Garcia Marques, que ganhou o Prémio Nobel da Literatura, e achei mesmo uma delícia este pensamento de quem olha para a criança na sua íntegra e em processo evolutivo. Então ele diz-nos: não creio que haja um método melhor que o montessoriano para sensibilizar as crianças sobre as belezas do mundo e para despertar a sua curiosidade para os segredos da vida. Olha, até fico arrepiada. Quais são as bases desta pedagogia, e como é que vocês observam as crianças? Qual é que é a vossa, salvo seja, mas qual é que é a base de observação? Então, basicamente, realmente não existe melhor forma de dar a conhecer o mundo às crianças como ele é verdadeiramente, claro. Não é? Portanto, a base dos materiais que são usados numa sala Montessori é tudo à base de madeiras, vidro, materiais que partem, não é? Materiais reais, com os quais as crianças podem ter experiências concretas, não é? Podem manipular, podem construir o seu pensamento. E obviamente, dependendo das idades, depois serão materiais muito mais diversificados, não é? Ao longo das idades e ao longo do crescimento das crianças. Em termos de pedagogia, a pedagogia defende muito a individualidade da criança, não é? Olharmos para cada uma delas. Olharmos para cada trabalhar uma delas, cada um do seu ser, não é? Exatamente. E as próprias crianças também terem um momento em que estão elas a adquirir esse pensamento, muitas vezes sozinhas, mas nunca sozinhas, não é? Claro. E é muito na base de construção da própria identidade, e depois, através da liberdade que lhes é dada, elas ativamente conquistam o mundo, contactam com ele literalmente. E basicamente essas são as bases. Portanto, é muito simples. O que é preciso é que haja um ambiente rico à volta delas. Claro, o contexto. Exatamente, e para isso, obviamente, que os adultos têm um papel fundamental.
Em Montessori vocês falam de períodos sensíveis. O que é que são os períodos sensíveis? Achei muito interessante esta designação e da forma como está categorizada, porque acho que nos leva exatamente à individualidade de cada uma das crianças, percebermos porque pelas fases diferentes pelas quais elas passam, e na minha forma de trabalhar e de atuar eu tento ter esta sensibilidade para perceber que cada criança é única com a sua história, com a história que já traz de lá atrás, que nos tem para contar, e pela sua ânsia de aprender. Então queria perceber um bocadinho mais do que são estes períodos sensíveis. Sim, Maria Montessori defendia muito que os primeiros 6 anos de vida eram os mais importantes na vida de qualquer pessoa. E desde a barriga, não é, que o bebê está em interação com o mundo, não é? Apesar de estar numa bolsa, ele sente o mundo à sua volta, e por isso, a partir do momento que nasce, tudo é uma novidade e tudo é motivo de absorção, não é? Ele absorve tudo o que o rodeia. E são tão sintónicos, desculpa interromper-te, mas eu acho que eles são tão sintónicos, tão sensíveis com tudo o que está a acontecer à sua volta, que essa capacidade de absorção também vem muito dessa sensibilidade, e nós, à medida que vamos crescendo, vamos nos desensibilizando. É verdade, não é? É verdade. Mas de facto esses primeiros anos são fundamentais, não é? E muitas vezes até na nossa sociedade são anos que são quase esquecidos, ou aos quais é dada pouca importância, não é? Porque ainda não é uma criança que saiba ler e escrever, então quase que não é uma criança da sociedade. E não estou a dizer que toda a gente pensa dessa forma, graças a Deus cada vez menos existe esse pensamento, mas é dada muita valorização às notas, à escola, às aprendizagens concretas, aos níveis que as crianças atingem, o que é que elas podem já ser quando forem grandes, e elas ainda nem sequer puderam experienciar a vida e já estão quase a decidir por elas, não é? E de facto, se pudermos dar nestes primeiros 6 anos de vida experiências ricas, vai mudar completamente a vida das crianças. Claro. E de facto Maria Montessori fala dos períodos sensíveis, principalmente no início da vida, e existem vários que eu posso passar a explicar. Um deles até é a ordem, porque de facto a criança é muito sensível à ordem, muito mais do que o que nós podemos imaginar, e eu desde que estou mais dentro desta pedagogia estou mais sensível a esta situação, porque de facto objetos fora do sítio, rotinas desalinhadas, tudo isso é algo que transtorna muitas crianças. Porque eles precisam de previsibilidade. Isso também, exatamente, e precisam que as coisas estejam em ordem, e passam, principalmente no primeiro ano de vida deles, passam por um momento muito sensível relativamente a isso. E em algumas leituras de Montessori ela dá exemplos concretos de, por exemplo, uma criança que chorou porque chegou uma pessoa à casa e pôs o guarda-chuva em cima da mesa, quando ela sabe que o guarda-chuva não é em cima da mesa, é no sítio próprio para o guarda-chuva. Ou seja, elas veem tudo, muito mais do que nós imaginamos, não é? Portanto, elas veem tudo o que está a acontecer, e elas são muito sensíveis a que as coisas tenham o seu lugar e estejam daquela forma, para que elas estejam confortáveis a explorar o ambiente que já é familiar para elas. Claro, não é? Estes dias vi uma publicação que dizia: as crianças não são do contra, simplesmente podem estar naquele momento a experienciar uma coisa nova e nós nem sequer nos apercebemos, porque para nós aquilo até já estava lá há algum tempo. Exato. Ou porque estão de alguma forma a absorver aquilo que está a acontecer, nós é que não temos, ou perdemos a capacidade de as compreender, de nos colocarmos no lugar delas, de se calhar nos ajoelharmos e tentarmos perceber o que é que ela está a ver, e também lhe darmos esse tempo, não é? Exatamente, completamente. E porque de facto a criança dá-nos sinais, não é? Dá-nos sinais de conforto, de desconforto, e nós temos de ser muito observadores relativamente a esses sinais. Os períodos que falávamos sensíveis, por exemplo, também existe um período sensível que é o refinamento do movimento. A criança, desde que vem para o mundo, ela tem necessidade de se movimentar. Claro. É uma coisa natural. Ela vai querer mexer-se para chegar a algum lado, vai querer mexer-se só porque sim, só e porque nós constantemente está quieto. Exatamente. Só porque quer conhecer o movimento das mãos, o movimento dos pés, não é? Coisas tão simples e tão
naturais, que às vezes não têm a devida atenção que deveriam ter. Assim como a linguagem, a criança desde que nasce ouve-nos a comunicar, não é? Nós somos um ponto de referência para elas. Sim. E elas sabem que o mundo é feito de comunicações. Claro que há crianças que não conseguem comunicar da mesma forma, mas sabem que existe uma comunicação de alguma forma, não seja, que se não for pela linguagem falada, é por outros tipos de linguagem. O tom vagal também é muito importante. Exatamente. Eu noto isso quando estamos com os bebés, que é no fundo esta experiência que eu estou a ter mais, a forma como nós falamos, o tom com o qual nós dizemos, com o qual nós expressamos as nossas emoções, se estamos chateados, se estamos tristes ou mais alegres, e é notório a sensibilidade que os bebés têm para essa comunicação. Muito mesmo. E tudo aquilo que nós lhes dizemos vai mudar a forma como eles veem o mundo, não é? Claro, portanto, claro. Também temos que ser sensíveis a isso e não podemos falar para uma criança como se estivéssemos a falar para um adulto. Se bem que também ela tem que ser valorizada como uma pessoa da sociedade, não é? Eu também tenho... Com o mesmo respeito. Com o mesmo respeito, exatamente, e com a mesma importância e com a mesma vontade própria, não é? De que nós temos enquanto adultos, não é? Uma altura uma coordenadora disse-nos, no sentido de: estou sempre a ouvir, temos que dar voz às crianças. Mas qual voz? Nós não precisamos de lhes dar voz, porque elas têm a sua própria voz. Nós só temos é que aprender a tirarmos estes padrões de cultura que temos, de alguma forma, que a criança é um mini, não é? Mas não, ele tem o tamanho dele, como eu tenho 1,80 m e como tu tens, como cada pessoa tem o seu tamanho, não é? Exatamente. E às vezes é um bocadinho isso, às vezes até há muitas pessoas que têm tendência de falar até para os bebés de forma um bocadinho ababezada, não é? De forma, com alguns termos mais infantis, não é? E na verdade... Montessori também pensava um bocadinho desta forma, que é: nós temos de dar nome às coisas, não é? Que estão à nossa volta. Porque é que, para dizermos a um bebê que ele vai comer carne, porque é que estamos a dizer que ele vai comer xixa? Quando na verdade ele vai comer carne, vai comer frango, vai comer vaca, vai comer o que quer que seja, não é? Sim. Se lhe estamos a dar a conhecer o mundo, nós temos que lhe dar a conhecer em todo o seu esplendor, não é? Não estou a dizer que seja totalmente errado, porque não há nem certos nem errados. Cada um acho que deve pensar o que é mais adequado, mas porque é que estamos a utilizar um termo, mas refletir, que não vai fazer sentido depois para a criança? Claro. Vai fazer com que estejamos a segregar a criança porque fala de outra maneira, não é? Não fala como nós. Claro. E acho que a sensibilidade vai mesmo por todos esses pontos. Ia perguntar-te também, e há bocado estávamos a falar disto, que é desta comunicação. Como é que vocês, eu estou sempre a dizer vocês no sentido de educadores ou guias montessorianos, nesta perspectiva. Como é que é a comunicação do adulto para a criança e como é que entendem e desenvolvem esta comunicação e esta interação? A coisa que me marcou mais quando eu entrei na escola foi precisamente isso. Nós às vezes vemos muitos contextos escolares e criamos em nós referências que realmente não queremos seguir, não é? Dizemos, é mais fácil se calhar dizer não quero ser desta forma do que dizer quero ser desta, não é? Então há muita tendência de falar para as crianças muito alto, de usar muitas palavras, e a criança tem que ser respeitada tendo em conta a idade que ela tem, não é? Nós lá na escola tentamos o máximo de vezes possível abaixar-nos à medida delas, ficamos à medida delas, olhos nos olhos, a falar com elas de forma tranquila, calma, porque também se nós estivermos ansiosos elas vão ficar. Claro. Não é? É um ciclo, não é? Eles são tão sensitivos que aquilo que nós estamos a sentir, aliás, eu acho que também tem a ver com a corregulação que eles fazem através do adulto, não é? Do adulto de referência. Sim. E este ciclo de o que eu estou a sentir, estou necessariamente a transpor no sentido da criança vai sentir esta minha energia e vai devolver ao mundo, no fundo, aquilo que eu própria estou a sentir. Exatamente. E de facto é aplicável a tudo, não é? Uma criança que entra na escola, mas que os pais não querem que ela entre na escola, na verdade inscrevem, não é? Mas na verdade não querem muito que ela esteja na escola. A criança vai ter uma adaptação difícil, muito mais difícil. Claro. Porque vai sentir a ansiedade
que os pais estão a viver, não é? É normal que estejam ansiosos. Eu não sou mãe, mas já vivi algumas integrações de crianças e de facto eu compreendo que seja um momento muito sensível para a família, mas temos que confiar, não é? Confiar no processo. Temos que procurar e quando encontramos um sítio que faz sentido para nós, não é? Com o qual nos identificamos. Não podemos ficar desconfiados, senão a criança nunca mais vai ficar confortável também, ou vai demorar muito mais tempo a ficar, não é? Mas como dizia, nós de facto falamos ao nível das crianças, falamos de forma tranquila, usamos principalmente com as mais pequenas poucas palavras para dizer o que nós queremos, de forma pausada. Vamos muito diretos às palavras-chave, não é? Mas temos um discurso normal, como se estivéssemos a falar para outra pessoa, um pouco mais cuidadoso, não é? Concreto, acima de tudo. Exatamente, e não divagamos muito, porque se divagarmos elas entretanto já não estão a ouvir o que estamos a dizer, não é? Claro. E de facto, como dizia há bocadinho, usamos os nomes das coisas, tudo à nossa volta, se for preciso nós nomeamos, dizemos o nome, ou seja, até no discurso que temos vamos dando a conhecer o vocabulário que existe numa língua que elas vão depois comunicar também mais tarde, não é? Mas é isso, e depois em termos de rotinas, como disse há pouco, elas são muito sensíveis à ordem e à rotina e à previsão relativamente às coisas, e nós conversamos muito com elas, principalmente se estiver a aproximar-se de alguma coisa que vai mudar a rotina, não é? Porquê que vamos fazer isto? Onde é que nós vamos? O que é que vamos lá encontrar? E antes de elas irem, ou antes de acontecer, elas já sabem e já falam sobre isso, e se nós perguntarmos elas já dizem, não é? E algumas não falam, mas apesar de não falarem, ouvem tudo, não é? Claro. E como é que vocês entendem a gestão de conflitos? Às vezes é uma das dificuldades que nas escolas existe, e eu, por experiência e por também outros colegas, acabo por perceber que às vezes a gestão de conflitos em sala é muito difícil. É aquilo que às vezes nos leva a respirar fundo e a pensar como é que eu vou resolver esta situação. Sim, o próprio ambiente de sala Montessori é um bocadinho diferente, não é? Nós na sala falamos o mais baixinho possível, para eles também não estarem num nível de conversa muito alto. Tentamos que em termos de ruído haja o menor ruído possível. Usam música? Usamos em alguns momentos, mas obviamente há crianças, há ruído, mas o que eu quero dizer é, tentamos que não haja muito barulho. Intenso. E esse ruído começa por nós, não é? Se nós falarmos a gritar, elas não têm por que não falar a gritar também, não é? Por isso, se falarmos de forma tranquila, estamos no fundo a comunicar com elas e a dizer-lhes qual é a melhor forma de falarmos naquele sítio, não é? E naquele espaço. E em termos de conflitos, a maior parte das vezes é resolvido com uma conversa. Porque outra coisa que eu senti desde que estou na escola com crianças pequenas, eu estou numa sala que vai do 1 ano e meio aos 3, portanto tem ali uma diferença de idades grande. Normalmente recebo crianças que não estão a falar e saem já a falar pelos cotovelos, não é? Como se costuma dizer. Mas até as crianças que não falam são muito receptíveis a uma conversa, não é? Claro que não é uma conversa como nós estamos a ter aqui, não é? Mas é uma conversa no momento e muito a perceber o que é que aconteceu. Se magoou o amigo, o que é que está a acontecer ao amigo? Porque é que o amigo está a chorar? O que é que nós fizemos, não é? O que é que podemos fazer? Não obrigamos a fazerem nada, mas incentivamos a chegarem a uma resposta, não é? A perceberem que o amigo, a perceberem o processo, a fazerem o raciocínio. Exatamente, está a chorar porque empurrei ou porque dei um abraço com mais força, e eles são muito mais receptivos do que eu imaginava. Desde que estou ali mudei um bocadinho a minha visão relativamente a isso, por acaso. Como é que são o tipo de atividades proporcionadas? Como é que vocês fazem as vossas planificações? Como é que orientam as atividades? Existe uma planificação anual que é uma base para o trabalho, mas uma sala Montessori já tem muitas especificações também. Está dividida por áreas, como qualquer sala pré-escolar, creche. Tem apenas 3 áreas. É a área da linguagem, onde nós temos imagens reais, muitas vezes, que podem ser, por exemplo, na altura do inverno, pode ser roupas de inverno, pode ser sapatos, pode ser... É tudo muito concreto e tudo muito ligado ao mundo que nos rodeia, exatamente. Fotografias reais,
o mais simples possível, com fundo branco, portanto, mesmo a focar o que nós queremos mostrar, o que queremos dizer. Muitas vezes temos objetos proporcionais ao cartão, não de tamanho real, também temos de tamanho real, mas às vezes temos objetos que podemos corresponder a esses cartões e dizemos o nome das coisas, não é? Nomeamos e eles fazem a associação. Às vezes temos objetos só de tamanho real para eles manipularem, não é? Para conhecerem, para dizerem o nome ou não, só para conhecerem, só para mexerem, para tocarem, não é? Muito em materiais reais. E é à base disso. E temos também a biblioteca com livros, obviamente. Depois temos uma área que é psicossensomotor, que tem a intenção de desenvolver a criança a nível motor, seja motricidade grossa, seja motricidade fina. Portanto, temos uma área onde eles podem andar, por exemplo, por linhas, ou colocarmos algum exercício que lhes faça movimentar. E temos puzzles mais para motricidade mais fina, não é? Temos encaixes, temos caixas com formas, temos enfiamentos. Portanto, as áreas são um bocadinho flexíveis, vão mudando. E dentro das áreas existem alguns objetivos em termos de material, e nós depois podemos, consoante a altura do ano em que estamos, consoante o que temos planeado, podemos ir modificando algumas coisas no ambiente, não é? Temos outra área que é das favoritas deles mesmo, que é a vida prática, que é outra coisa que me chamou logo a atenção desde que conheço Montessori. E o que é isto de vida prática? Não é nem mais nem menos do que as crianças já gostam e fazem em casa. Qualquer criança tem um fascínio por uma vassoura. Qualquer criança quer pegar numa pá, quer pegar lá em numa casa taça. Gostam do aspirador. Num aspirador, por exemplo. Gostam muito de limpar, gostam de arrumar. E por que não dar-lhes ferramentas para isso, não é? Claro. E nós temos, por exemplo, nessa área de vida prática, materiais muito diversos. Alguns com água, para eles manipularem água com uma colher, por exemplo, vários tipos de colheres, com uma esponja, não é? Passar de uma taça para a outra. Temos materiais para limparem, por exemplo, o vidro. Eles adoram. Nós temos uma das paredes da sala, não é parede, é janela, de cima a baixo. Então eles gostam de ir para a beira dessa janela e borrifar com água, limpar, vestem os seus aventais para estarem preparados, para não se molharem. E também gostam de fazer o mesmo, mas limpar as mesas, por exemplo, também gostam muito. Gostam de varrer o chão, gostam de regar as plantas. Nós também temos muitas plantas numa sala. Montessori habitualmente tem muitas plantas. E depois também temos os materiais, esses sim são mesmo manipulados diariamente, que são os materiais de alimentos, efetivamente. Nós temos todos os dias alimentos que eles preparam e depois têm um momento em que podem partilhar com os amigos, e um momento onde podem dizer que foram eles que prepararam, onde nós em grupo agradecemos individualmente a essa criança porque preparou para nós o pepino, a banana, por exemplo, descascou a tangerina. Eles gostam muito de ajudar. Alguns no início entusiasmam-se e já estão a comer metade, não é? É claro. Normal. Mas o facto deles saberem que estão a preparar para a comunidade deles é espetacular. Claro. E eles ficam com orgulho daquilo que conseguiram fazer, não é? Normalmente é o adulto que faz isso, não é? Hora da refeição, só por curiosidade. A hora da refeição é espetacular, é uma aventura. E a própria sala é montada de forma a que as crianças cheguem a tudo, não é? Eles têm acesso a tudo, são materiais. Mas tem um refeitório? Sim. Nós almoçamos na sala. Na sala, nós okay. almoçamos na sala, mas pode ou não ter. Tem refeitório, obviamente, mas nós almoçamos na sala. E isso depende depois da pessoa que esteja lá, como é que queira fazer, da própria escola, da opção da escola. Mas nós já almoçamos na sala, ou seja, quando nós temos um período da manhã em que estamos em trabalho com os materiais, em que as crianças vão a estas áreas e escolhem os materiais que vão fazendo, esse período é mais ou menos de 2 horas. As crianças vão chegando, estão a manipular individualmente, em pequenos grupos. Nós vamos-lhes mostrando alguns materiais também nesse momento e depois reunimos-nos todos em grande grupo, e é aí que há a partilha dos alimentos que eu falei há pouco. E fazemos alguma atividade mais orientada por nós, uma história, alguma atividade de exploração sensorial. Portanto, é um momento que temos para trabalhar todos, não é? Em grupo. Depois vamos lá fora e antes de irmos lá fora, nós já preparamos o espaço do almoço, ou seja, nós vamos levando as mesas. Eles agora até já nos querem ajudar a levar as mesas, não é? 2 a 2, 3 a 3.
vão-nos chegando as mesas e vão-nos chegando as cadeiras para nós montarmos o sítio onde eles vão almoçar, dentro da própria sala. A hora da refeição é um momento maravilhoso, desde que lá entrei foi logo uma coisa que me fascinou, porque de facto eles usam louça normal, usam louça que parte, usam talheres normais também, usam copos de vidro, e posso dizer que se contam pelos dedos os pratos e copos que se partiram. Obviamente que acontece e está tudo bem, partiu, vamos fazer o quê? Vamos varrer, eles ajudam-nos, às vezes não conseguem, varremos nós, está tudo bem, não há problema nenhum com isso, porque na vida são coisas que lhes vão acontecer, claro, não é? Claro, todos nós partimos louça em casa. Exatamente, é uma coisa que acontece, portanto não há por que ficarem preocupados com isso, com medo que isso aconteça, não há isso. Então nós damos-lhes louça, efetivamente, confiamos neles, não é? Acima de tudo, e eles confiam muito. E eles manipulam os pratos, eles acabam a sopa, vão arrumar, têm um carrinho onde põem a taça da sopa, têm um sítio onde pousam as colheres, vão buscar o próprio prato, vão buscar os talheres. Autonomia. Sentam-se à espera, nós depois servimos os pratos individualmente, pedem mais comida, depois no fim rapam o prato. Portanto, claro que tudo à volta deles muitas vezes é arroz, é massa, claro. É cuscuz, é tudo, mas foram eles que fizeram e não há nada que substitua isso, não é? Claro. E se substituir não tem muitas vantagens, não é? Portanto, é toda uma aventura, é espetacular mesmo. Que máximo. Olha, estou encantada de te ouvir, Cristiana. Como é que os pais se integram? Porque não falamos aqui, mas eu sinto que há alguma resistência nas atividades ao exterior. Os pais gostam muito que as crianças tenham atividades no exterior, que participem, que se sujem, mas depois acho que há assim um balanço, ou seja, não sei se é bem assim, não é? E como é que vocês fazem esta integração dos pais, a comunicação com as famílias? Como é que os abordam e os integram nas vossas rotinas e nas vossas dinâmicas de escola? Então, os pais quando procuram a nossa escola, muitas vezes é porque à partida já sabem para o que vão. Exatamente, já têm uma abertura diferente, já têm uma atenção diferente para com os seus filhos e também sabem o que é que querem para eles, não é? Então, parte da entrada na escola é pelo nome Montessori, não é? E parte da confiança é pelo nome também. Claro. Obviamente que quem faz o ambiente não é a pedagogia, é as pessoas que lá estão, não é? Lógico, como em qualquer sítio. Obviamente, mas pronto, tem uma base que lhes dá algum conforto e depois a partir daí conhecem-nos, nós sentamos-nos a conversar sobre a criança antes da criança entrar, com a criança presente, conversamos sobre a criança, o que é que gosta de fazer, o que é que não gosta. Fazem uma entrevista? Sim, fazemos para conhecer, não é para aceitar ou não, é mesmo. Sim, para conhecer. Para conhecer, exatamente. Não sei, até para desenvolver o plano individual, ou sim, não sei exatamente. como é que vocês chamam. Para também podermos continuar o trabalho desenvolvimento que a criança já está a ter, não é? Que autonomia é que tem, o que é que já faz sozinha. O que é que não faz, o que é que precisa de ajuda, se pede ajuda, não é? Porque às vezes há crianças que não conseguem pedir ajuda. De que forma é que pede ajuda? Portanto, tentamos conhecer os pormenores todos da criança para também, quando ela entra, nós já termos algum conhecimento anterior, das pessoas que mais tempo passam com elas, não é? Que são os pais, os avós, e isso ajuda muito, efetivamente. Claro. Depois de entrarem na escola, habitualmente nós diariamente comunicamos com os pais através de uma plataforma, damos a conhecer o que fazemos no dia-a-dia, partilhamos algumas fotografias, com o objetivo também de poder haver uma comunicação sobre isso em casa, não é? Porque o que se passa na escola não fica na escola, é para levar para casa. Sim. E o que se passa em casa também é para trazer para a escola. E eles muitas vezes chegam. É uma partilha. E eles chegam e trocam os sapatos para utilizarem os sapatos que usam só na sala. E eles chegam, estão a trocar os sapatos e às vezes já estão a dizer qualquer coisa que aconteceu com eles de manhã, com o pai, com a mãe, que trouxe um livro que a mãe deu, trouxe uma camisola que a avó comprou. Eles adoram partilhar novidades, gostam muito. E pronto, relativamente ao exterior, ainda existe alguma resistência de facto. A minha vontade pessoal é que eles apanhem muita chuva, molhem-se muito, andem muito cá fora, porque
qual é a melhor forma de os pormos a contactar com a vida do que pô-los efetivamente à chuva? Claro que com algumas limitações e cuidados, não é? Nós, hoje em dia, é muito fácil colocar uma criança à chuva sem que ela fique doente. Existem abrigos? Macacões impermeáveis, calças, roupas quentes e impermeáveis, e nós temos, por acaso todas as crianças têm proteções, e nós, quando está a chuva torrencial, nem costumamos ir, mas quando chove um pouco, vamos. E estamos um bocadinho lá fora, e em termos de sujidade... Brincar na lama, eles adoram. Sentir a chuva a cair na mão. Saltar nas poças da lama e molhar os amigos todos à volta. Eles gostam muito. E esta altura da chuva, ainda por cima tivemos muita chuva ainda agora há pouco tempo, não é? E quase todos os dias o fato ia inteiro para levar para casa, porque de facto... É uma alegria vê-los no meio da natureza e no meio de água, de terra, de areia. E em termos de resistência, existe mais resistência a estarem cá fora do que propriamente a sujarem-se. Porque sujarem-se, eles têm muita roupa na escola, qualquer coisa mudamos, ou alguns até já vão diretos para casa e não há problema de irem sujos. Não sentimos tanto isso relativamente à sujidade. É mais às vezes às condições de frio, não querem que apanhe frio. E obviamente as crianças na idade com que eu estou a trabalhar ficam doentes, não é? Porque ficam muitas vezes doentes, estão a criar defesas no corpo, não é? É a primeira vez, quase a maior parte deles, é a primeira vez que contactam com outras crianças, é a primeira vez que estão numa escola, não é? Portanto, a partir daí é um mundo de alguns vírus, não é? Algumas doenças, mas que também lhes dá algumas defesas, não é? E por isso eu particularmente adoro levar as crianças para a chuva, adoro ir para a chuva com elas, e eu sempre gostei de apanhar chuva. E eu sempre andei descalça, portanto eu também, coisas que eu gostei que me fizessem, eu acho importante fazer-lhes a elas também. Claro, espetacular. Como é que tu descreves uma criança que está contigo, que está nesta pedagogia? Eu ainda estou há pouco tempo, não é? Estou há relativamente 2 anos, mas o que eu sinto é que damos-lhes uma grande liberdade para eles serem o que eles quiserem, basicamente, não é? E para fazer, não é? Muitas vezes as pessoas falam Montessori e pensam que nós deixamos fazer tudo o que eles querem. Não, tem de haver limites, como é óbvio, não é? Mas são limites cuidadosos e temos muito cuidado a colocar esses limites, não é? Não há propriamente um motivo para termos crianças de castigo, por exemplo. Não é algo que nós fazemos. Nós explicamos como é que as coisas funcionam, damos limites e eles aceitam muito bem. Habitualmente aceitam muito bem. Se for preciso, ajudam-se uns aos outros e isso é muito notório mesmo entre eles. Eles gostam muito de se ajudar, e o que eu acho é que eles depois ficam confiantes para a vida, conseguem tomar decisões, conseguem decidir porque é que querem hoje trabalhar com aquele material e não querem trabalhar com aquele, não é? Portanto, nós damos-lhes essa liberdade, fazemos algum acompanhamento, mas são eles que escolhem. Portanto, eu acho que são crianças livres, são crianças felizes, independentemente da pedagogia, não é? Eu acho que tudo o que seja alternativo, tudo o que seja fora da caixa é espetacular. Quando eu digo fora da caixa, não quer dizer que tenha que ser numa escola obrigatoriamente com uma pedagogia alternativa. Pode ser numa escola pública, não é? Pode ser pode ser num pré-escolar, pode ser numa creche, pode ser onde quer que seja, desde que a pessoa que lá esteja ou as pessoas que lá estejam tenham vontade de fazer alguma coisa diferente, não é? Eu acho que esse fora da caixa é voltarmos às nossas origens e não escolarizarmos o jardim de infância e deixarmos que as crianças sejam livres. E liberdade não é permissividade. Exatamente. Não é? Exatamente. Acho que é muito. Nós dizemos, vamos fazer fora da caixa, vamos fazer atividades diferentes. Mas que atividades diferentes? Se não lhes devolvermos, nem eu lhes devolvermos, é proporcionarmos o contacto com aquilo que lhes é mais natural, não é? Se calhar com o contacto que eu tive com a natureza, da forma como eu andei descalça, e não pedir a uma criança que, por exemplo, está a iniciar a marcha que venha calçada para a escola. Acho que são coisas que nós, com a nossa cultura, e eu falo várias vezes sobre isto, porque acho que nos traz aqui um ensemblante muito pesado, não é? E quando nós começamos a retirar tudo isto, percebemos que o fora da caixa essencialmente são as nossas origens. Exatamente, não é? É verdade. Tu neste momento revias-te a trabalhar numa outra escola? É assim, eu estou muito feliz onde estou, não é? Mas... quando eu falo noutra escola, desculpa, é no sentido de que de alguma forma tivesses que trabalhar com outro tipo de pedagogias. Sim,
Sim, eu tenho, considero-me uma pessoa que está aberta a novas experiências. Portanto, o meu foco não era desde sempre Montessori, não é? Claro. O meu foco era fazer alguma coisa diferente, estar num sítio onde eu pudesse me sentir feliz e que as crianças também pudessem estar felizes, não é? Porque se nós estivermos bem, eles também vão estar bem e vice-versa. Se eles estiverem bem, nós também estamos realizados, não é? Eles estão felizes, essencialmente, independentemente se recortam, se pintam desta forma, se contornam a linha, o que quer que seja. Essas coisas às quais são atribuídas uma importância que eu acho que elas não podem ter, não é? Claro. Acima de tudo, as crianças têm que estar emocionalmente equilibradas, não é? É a estrutura. Exatamente. E por isso, em qualquer sítio que eu possa efetivamente dar essa estrutura às crianças, eu vou estar feliz, com certeza. Tens algum conselho para dar a uma educadora que nos esteja a ouvir e que esteja numa linha de trabalho muito dentro da caixa? Então, eu sou muito novinha na área, não é? Mas acho que, principalmente na educação, nós nunca devemos achar que já sabemos tudo, não é? Porque se acharmos que já sabemos tudo, já estamos num caminho errado, não é? Na minha opinião. Porque vamos sempre fazer as mesmas coisas, vamos fazer as coisas da mesma forma, e a verdade é que a sociedade evolui e as crianças não são iguais sempre, e mesmo no mesmo grupo não temos duas crianças iguais, portanto não temos por que fazer sempre as coisas da mesma forma. E independentemente da idade, independentemente da experiência, se estivermos abertos a receber novas experiências e mesmo novas formações, de vez em quando, eu acho que o tipo de formação que eu tive agora mais recentemente com Montessori mudou um bocadinho a minha perspectiva, e muito pelas pessoas que lá estavam, não só pelo conteúdo, não é? Porque estávamos todos com vontade de mudar o mundo, quase, não é? E então, se estivermos todos receptivos a isso, nós temos muito mais a ganhar, até para nós próprios, em termos de profissão. Nós vamos estar bem connosco. Se estivermos demasiado tranquilos, é porque alguma coisa não está bem, não é? Claro. Temos que estar a querer saber mais e a querer aprender. Eu acho que cometo muitos erros, portanto é com esses erros que eu tenho que aprender, não é? E há uns tempos eu tinha medo de errar, não é? Achava que não estava preparada para ser educadora, não, porque nós não saímos efetivamente educadores. E como é que eu me iria preparar? Só sendo educadora, não é? Só estando no terreno. Claro. Portanto, desconstruí um bocadinho isso em mim também, e estou a gostar da experiência, está a ser ótima, e de facto é pelas crianças que nós cá estamos, não é? Portanto, é para elas que temos que olhar, e se nós tivermos abertura para lhes dar outro tipo de experiências, só vai ser rico para todos. É o que eu acho. Cristiana, muito obrigada. Gostei mesmo muito de falar contigo. Obrigada. Nós fomos trocando algumas mensagens estes dias para combinarmos o episódio e eu sabia que tu nos ias trazer muita riqueza nesta área, neste conteúdo, e gosto muito de ver esse teu brilho nos olhos quando falas de tudo isto. Estou mesmo a ser sincera. Obrigada por teres aceito o nosso convite e por teres estado aqui connosco a partilhar todo esse teu entusiasmo e conhecimento nesta área de Montessori. Obrigada, eu gostei muito também. Obrigada. Obrigada a vocês que assistiram a este episódio. Já de seguida vamos partilhar o nosso momento de uma atividade para vocês fazerem aí em casa dentro deste tema de Montessori, que foi também sugerida pela Cristiana, e gostaria de vos dizer que na Kidness o sorriso e a comunicação são a nossa porta de entrada. Na sugestão de atividade que hoje temos para vocês e baseado naquilo que conversamos neste episódio, gostaria de vos propor que aí em casa colocassem uma estante que fosse acessível para as crianças, onde elas pudessem colocar, por exemplo, a louça do pequeno almoço, das refeições, e onde estivessem também disponíveis alimentos que elas possam usar para fazerem a sua lancheira, e que fossem elas próprias a selecionar e a colocarem esses alimentos nas suas lancheiras. Fica aqui esta sugestão: aproveitem as habilidades e as competências das vossas crianças para que elas se tornem mais corajosas, audazes e mais capazes de serem elas próprias a realizarem as suas atividades.